Dudu, vem cá. Bom, hoje eu pedi para o Dudu ministrar a palavra, enquanto eu liderava a adoração depois de sei lá quanto tempo, mas o Dudu ele é o coordenador da nossa escola ministerial e nós queremos te dar um panorama de como que ela vai funcionar em formato de mensagem, para capturar o seu coração e a sua atenção e despertar em você o desejo de se engajar no estudo das Escrituras. Nós precisamos saber a Bíblia por nós mesmos e não por aquilo que a gente vê. E tem tanta barbaridade acontecendo na internet, tantos vídeos de pseudo-pregadores que, só porque são famosos, alcançam tantas pessoas. E a gente precisa cada vez mais ter o nosso coração alinhado com aquilo que é a palavra de Deus. E nós vamos fazer isso através da nossa escola ministerial. Ela tem um formato legal, o Dudu vai dar todos os detalhes no final. No final a gente vai ter uma mesa ali para inscrição e pré-venda do livro da Excelência de Cristo, que é obrigatório da escola, mas abre o seu coração. Vamos orar por esse tempo na palavra, ok? Você pode fechar os seus olhos? Pai, nós te pedimos que neste lugar a tua palavra corra, flua e alcance o teu propósito. Nós te pedimos, Espírito Santo, desperta nos nossos corações fome e sede pelo conhecimento de Deus, para que nós possamos conectar com o teu coração e não ser levados por aí por ventos de doutrina. Pai, nós pedimos, unge Dudu, enquanto ele compartilha o ensino nessa noite, e nós te pedimos também pela escola ministerial, onde o Senhor vai despertar tantos corações e tantas coisas vão acontecer. Em nome de Jesus. Amém. Bom, hoje o desafio é trazer para você um panorama daquilo que nós vamos estar aprendendo aqui, ensinando na escola ministerial, no formato de mensagem. Então, o objetivo de compartilhar hoje, além de você te dar algumas informações, mas na verdade é que aumente a sua fome e a sua sede por estudar a palavra de Deus, amém? Esse é o objetivo, que toque no seu coração, de que você saia daqui sedento em estudar a palavra e o porquê que você tem que estudar a palavra. E eu queria começar a dizer para você o seguinte: a nossa escola teológica, a nossa escola ministerial, na verdade, a gente vai ensinar sobre teologia para você. Mas o porquê que você tem que estudar teologia? Por que você deve estudar teologia? Eu sou um filho de pastor e tudo que eu não queria ser na minha vida era pastor, né? Então, eu cresci, as pessoas falavam assim: ei, pastorzinho. Pastorzinho, eu achava que era uma ofensa você me chamar de pastorzinho. Eu falava, Deus me livre, tá amarrado. Nunca serei um pastor na minha vida. Eu nunca vou ser um pastor. E eu cresci com essa parada de nunca vou ser um pastor, nunca vou ser um pastor. Até um dia que Deus me pegou, né, daquele jeito. Que aí você, né, tipo, recebeu uma mensagem do aplicativo na base, que a gente provavelmente vai mandar na hora que você estiver estudando, né? Você está assistindo uma aula chatona, vai receber uma mensagem. Eita! Então, Deus falou comigo. E sabe uma coisa, cara? Eu entrei para o seminário teológico para estudar. E quando eu comecei a estudar teologia, era muito legal, porque na primeira semana tinha uma psicóloga lá. E eu não entendia porque tinha uma psicóloga, mas depois eu entendi porque tinha uma psicóloga lá no seminário teológico. Ela chamava a gente para conversar e ela queria saber qual é o nível de loucura, né, que você tem, por que você está estudando teologia, o que você está fazendo ali. E na verdade, existiam várias pessoas que tinham várias, inúmeras razões por estarem ali. Outros estavam muito convictos do seu chamado, assim, olha, Deus me chamou para ser um pastor e eu quero estar aqui. Olha, hoje eu já trabalho com jovens e eu quero estar aqui. Por isso que eu entrei aqui. Outros falam assim, não, olha, eu entrei aqui somente porque eu quero aprender algo a mais. Somente porque eu quero aprender algo a mais sobre o Senhor. Sabe, o que eu aprendi no seminário teológico é que teologia é para todo cristão. Todo cristão deve estudar teologia. Não somente aqueles que querem ser pastores, porque a teologia, ela não é somente para pastores e líderes. A teologia é para todo discípulo de Jesus, porque a teologia é o estudo sobre Deus. Então, se você é um discípulo de Jesus, você precisa estudar a teologia. E quais são as vantagens, né? E o que a teologia te oferece? Por que você estuda teologia? A primeira coisa é a defesa da sua fé, a matéria que a gente chama de apologética.
Por que você tem que defender a sua fé, cara? Sabe, a gente tem noção que nem todas as pessoas que estão aqui nesse salão, elas vão ser especialistas em vários assuntos teológicos. Mas ter um conceito formado sobre quem Deus é, sobre quem Jesus é, e sobre como defender a sua fé, sobre o que você acredita, isso é algo que você precisa ter, cara. Quantos estão na universidade aqui? Levanta a mão. Você que está na universidade, você é diariamente confrontado na sua fé. E não é algo somente espiritual. As pessoas questionam você, o quanto você conhece do Deus que você serve. As pessoas questionam você, o quanto você sabe da palavra de Deus. E a gente tem, sabe, um histórico assim bem engraçado, que geralmente, quando as pessoas entram para a universidade, elas começam se elas não tiveram uma base bíblica e uma vida com Deus, sabe, de discípulo, é natural que elas comecem a se desviar. E elas começam a ficar muito questionadoras da Bíblia. E elas começam, na verdade, em vez de defender a sua fé, elas começam a questionar as pessoas que acreditam na mesma coisa que ela. Ela começa a questionar os milagres da Bíblia, ela começa a questionar a veracidade das Escrituras, a clareza das Escrituras. Por isso que é importante estudar teologia, cara. Olha, você imagina quantos jovens entram na universidade, são cristãos, entram na universidade, eles se desviam, ou eles viram hereges, ou eles viram até mesmo ateus. Por quê? Porque eles não conhecem a Bíblia, eles não conhecem Deus. Sabe, eu sei que nem todo mundo aqui vai ser especialista na Bíblia, mas ter um conceito formado sobre qual é a sua fé, qual é a razão, por que você está aqui, por que você fecha os seus olhos, para quem você ora, com quem você fala, com quem você confia, e poder compartilhar isso com alguém de uma forma que essa mensagem toque o coração daquela pessoa. E poder, sabe, defender aquilo que você acredita contra mentiras, contra coisas que as pessoas falam que não são verdades, sabe? Esse é o papel de todo cristão. Abra sua Bíblia lá em 1 Pedro, capítulo 3. Nós vamos ler o versículo 15 e o versículo 16. Diz assim: antes, santificai Cristo como Senhor em vosso coração. Estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Tende uma boa consciência para que, naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo. Pedro está dizendo, olha, você precisa estar sempre preparado para responder com temor e mansidão todo aquele que começar a confrontar com você a razão da fé que você tem. Isso é para todo cristão. Ele não está escrevendo para pastores, ele não está escrevendo para líderes, ele está dizendo, olha, todo cristão tem que estar sempre preparado para responder com temor e amor todo aquele que começa a confrontar com você na razão, as coisas que você acredita pela fé. Isso tem a ver com o quê? Você defender a sua fé, conhecer a palavra. Sabe, todo cristão deve ser capaz de professar a sua fé em Cristo e defendê-la. Eu cresci numa igreja batista, e lá quando você ia se batizar pela doutrina, você vinha aqui para frente, e o pastor te dava um microfone e falava assim: Ruth, você crê no Senhor como Salvador da sua vida? Declara a sua profissão de fé. Aí ela tinha que pegar o microfone e falar o porquê que ela acredita que Jesus é o Senhor da vida dela. Quer dizer, ela deveria fazer a sua declaração ou a sua confissão de fé. Isso era algo comum na igreja. Quem é das antigas aí talvez já passou por isso, se vê de uma igreja mais ortodoxa, que pegou o microfone e teve que defender a sua fé lá na frente. Só que hoje, claro, a gente não tem mais tido essa prática de dar o microfone para você falar isso aí, mas a gente tem percebido, cara,
dentro de nós, dentro do nosso convívio, sabe, um nível muito razoável, ou um nível muito raso, na verdade, do conhecimento da palavra de Deus nas pessoas. A gente percebe que os jovens cristãos, eles leem tudo acerca de qualquer coisa, mas eles leem pouco acerca da palavra. Eles conhecem sobre qualquer coisa. Você pode perguntar a eles sobre o mundo, sobre a terra, sobre o vento, sobre a terra ser redonda ou quadrada, sobre qualquer coisa filosófica. Tudo isso chama a atenção do jovem cristão, mas o jovem cristão, ele é raso nas escrituras. Ele não sabe defender a sua fé, ele usa errado as passagens da Bíblia, ele não sabe ensinar, ele não sabe pregar. Aí sabe o que tem acontecido? Muitos de nós descobrem qual é o nosso chamado. A gente pega um microfone ou um violão, dependendo qual é o seu chamado, e você quer sair por aí pelas nações, ensinando o quê, cara? Ensinando o quê? Nós precisamos ter uma declaração de fé convicta no nosso coração, cara. É isso que vai fazer você não se desviar. É isso que vai fazer você permanecer firme com o Senhor, cara. Nesse mesmo versículo que diz que você precisa estar pronto e preparado, diz que você precisa fazer isso como? Em amor. Não é somente errado você estar despreparado, mas é errado você ter a preparação para defender a sua fé, mas não fazer isso na base do amor, porque tudo de Deus é baseado no amor. Você entrega uma palavra profética baseada no amor. Você faz qualquer coisa com a pessoa baseada no amor, inclusive defender a sua fé. Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 4. Colossenses capítulo 4, versículos 5 e 6, diz assim: 4, 5, 6. Orai para que manifeste como devo fazer. Andai em sabedoria para que estão de fora, aproveitando bem cada oportunidade. 6. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como deveis responder cada um. Isso quer dizer que uma conversa sobre Deus, ela nunca deve terminar numa briga. Isso quer dizer que quando você estiver, principalmente com os de fora, se você estiver conversando com alguém sobre Deus, ou defendendo a sua fé com alguém que não conhece o Senhor, você tem que orar e ter sabedoria para usar bem as suas palavras. Para quê? Para que aquilo seja em amor, para que o amor de Deus toque naquelas pessoas. Sabe, você não precisa sair daí sendo o chato da teologia e brigando com todo mundo que discorda de você. Porque sabe o que você vai ganhar com isso na prática? Você vai ganhar um monte de inimigo, ninguém vai querer sentar perto de você. Por outro lado, muitas pessoas que começam a estudar teologia, elas ficam tão chatas que elas só querem ficar debatendo com você. Sabe aquele estudante de teologia chato? O pastor está pregando aqui, ele está assim, ó. Ah, não é assim não. O pastor não pode nem olhar para você, cara, porque você está sempre assim, ó. É terrível, é terrível. Então, na verdade, nós queremos ensinar teologia para você, para que você não fique assim quando a gente estiver falando. Para que você fique assim quando a gente estiver falando. Que venha a palavra, venha essa profundidade. É isso que eu acredito, é isso que eu estou aprendendo. A outra coisa que é interessante quando você estuda teologia é conhecer sobre Deus. Segundo ponto, conhecer sobre Deus, que teologia é o estudo de Deus. E não existe, sabe, um conhecimento de Deus pleno. Eu não consigo explicar plenamente quem é Deus, mas eu consigo explicar quem é Deus. Nós descobrimos quem é Deus quando nós olhamos para Ele e nós sabemos as suas qualidades ou os seus atributos. Mas é muito difícil a gente conseguir, sabe, sintetizar ou expressar na totalidade quem é Deus, porque a nossa mente ela é limitada, e Deus ele é muito maior do que a nossa mente. A gente estudou isso aqui no conhecimento do santo. Mas nós conseguimos entender quem é Deus e estudar sobre quem é Deus olhando as qualidades de Deus. Então tem dois tipos de coisas que Deus tem, que nós chamamos de atributos. São dois tipos de atributos de Deus, para você entender quem é Deus. O primeiro tipo de atributos de Deus são os atributos comunicáveis de Deus. E o segundo são os atributos incomunicáveis de Deus. E qual é a diferença dos dois atributos? Fiz assim para a Mari, que o Mari já sabe tudo de atributo, né? Mari que fez toda
todo o ensino de atributos de Deus. Os atributos comunicáveis de Deus são aqueles atributos que Deus permite, que Ele compartilha com a gente. Por exemplo, o amor, o conhecimento, a misericórdia, a justiça. Tudo isso são atributos de Deus. Você vai ficando velho, seu cabelo vai caindo, você vai ficando careca, você vai ficando ranzinho, você vai ficando chato, você vai ficando estressado. Deus não, Ele não acorda de mau humor. Deus não acorda um dia e fala assim, hoje eu não quero falar com ninguém, vou desligar o WhatsApp, eu não quero falar mais, fecha a porta aí, não me incomode. Não, Deus não. Deus sempre é o mesmo. Sabe, as pessoas hoje, elas te dão a mão e são seus parceiros e seus sócios em algum negócio. Amanhã, ela não é mais. Hoje uma pessoa fala que te ama, quer casar com você. Chegando perto do casamento, ela fala que não quer mais casar com você. As coisas mudam, as coisas mudam. Mas Deus, Ele é sempre o mesmo. Sabe, a mudança em nós é inevitável. Por isso que a gente não tem como ter esse atributo de Deus. Outra coisa, independência. Deus, Ele é totalmente independente. Deus não precisa do nosso dinheiro. Deus não precisa do tempo, Deus não precisa de nós. Deus, Ele é Deus sem a gente. Uma pergunta que o Marcão fez para a gente quando a gente estava no grupo de pesquisa era: antes da criação, o que o Pai, o Filho e o Espírito Santo faziam? Se amavam. Eles se amavam, eles viviam em amor, eles eram completos, cara. Eles eram completos. Deus é totalmente completo. Deus criou a gente para partilhar daquilo que Ele vive com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Mas por mais que você ache que você é independente, porque você tem o seu emprego, e você não precisa do dinheiro do seu pai, você é dependente sim, cara. Você é dependente do seu emprego, porque se você ficar sem emprego, aí você vai voltar para a casa de papai. Por mais que você ache que é independente, você não é independente. Outra coisa, Deus, Ele é onipresente, Ele é onipotente, Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas ao mesmo tempo, de todas as pessoas. Isso é algo que não tem como compartilhar com a gente. Outra coisa, outro ponto, outra matéria chamada cristologia. Por que você tem que saber teologia? Ou por que o cristão precisa conhecer teologia? Porque o cristão precisa entender quem era Jesus, cara. Você já viu, a gente fala com Jesus, nós oramos com Jesus, nós cantamos para Jesus, mas quem era Jesus? Jesus era Deus, mas Ele andava no meio das pessoas. Jesus era Deus, olha, Ele ressuscitou, sabe? Ele comia um peixe que Ele comeu, e ao mesmo tempo Ele passava por uma parede e falava assim: olha, paz seja convosco. Sabe, Jesus era Deus, mas Ele sentia fome, Ele chorava, Ele tinha sentimentos humanos, coisas que a gente tem. Então, Jesus, Ele é 100% Deus e era 100% homem. E era necessário que você entenda sobre teologia, estude teologia para você entender isso, cara. De que Ele faz coisas e fez coisas e convida você a fazer coisas que Ele fez e maiores do que Ele fez, mas que coisas são essas? Se existe alguém como Jesus, Ele me convida para ser igual a Ele. Se eu sou um discípulo de Jesus, eu preciso entender quem Ele é, cara. Outro ponto de outra matéria que nós vamos estudar na escola se chama pneumatologia, que é estudo do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Sabe, Espírito Santo, tem Deus, é o bambambam, o fortão. Tem Jesus e tem o Espírito Santo. Não. Quantas vezes a gente ouviu esse ensino? As pessoas falando do Espírito Santo como terceira pessoa da Trindade, mas não somente para dividir ou para explicar, mas como se fosse uma pessoa mais fraca do que Jesus ou mais fraca do que Deus. Mas o Espírito Santo, Ele é Deus, cara. Quando você lê lá em Atos capítulo 5, Ananias e Safira, eles mentem para o Espírito Santo e eles morrem. Pedro diz assim: por que vocês mentiram para nós, o Espírito Santo? Por que vocês mentiram para Deus? O Espírito Santo, Ele é Deus. O Espírito Santo, Ele estava lá na criação. O Espírito Santo, ele estava com Jesus. O Espírito Santo, Ele é uma pessoa e Ele tem personalidades. Paulo fala isso lá em Efésios capítulo 4, versículo 30, que a gente não pode entristecer o Espírito Santo.
Então, quando eu oro, quando eu me relaciono com o Espírito Santo, eu preciso entender que eu estou me relacionando com uma pessoa. Quando eu oro, estou me relacionando com Jesus, eu preciso entender que eu estou me relacionando com uma pessoa. Jesus, ele não é um fantasma, Jesus é uma pessoa. Quando eu oro, eu estou me relacionando com Deus, eu preciso entender que Deus é um ser que existe, e existe um trono, nesse momento, existe alguém sentado no trono, e esse alguém é Deus, e Ele existe. Eu não sei você, mas quando a minha ficha caiu de que quando eu oro eu não estou orando para um fantasma, tudo mudou, cara. De que Jesus não é um fantasma, de que o Espírito Santo não é um fantasma, eles são pessoas. Por isso que eles se importam com você, por isso que você sente a presença deles, por isso que você pode orar e você pode ter um relacionamento com eles, porque eles são pessoas. Isso muda toda a tua perspectiva sobre quem eles são quando você estuda sobre eles. Sabe, as funções do Espírito Santo é capacitar pessoas. O Espírito Santo, ele capacitou homens, inspirou homens para escreverem a Bíblia, e ao mesmo tempo que ele inspirava esses homens, ele impedia esses homens de escreverem qualquer coisa que não fosse do Espírito Santo. Por isso que nós podemos confiar nas Escrituras. Ao mesmo tempo que o Espírito Santo capacitava essas pessoas para escrever, impedia elas de escreverem coisas que não eram do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele capacitava homens para falar em nome de Deus. Sabe, quando os profetas do Antigo Testamento, eles se levantavam para falar em nome de Deus, era tão forte que eles falavam assim, em primeira pessoa, assim diz o Senhor. Eles não falavam nem como a gente fala hoje, que a gente, olha, eu tive uma impressão, porque a gente pode estar errado, mas não, eles estavam totalmente certos, eles eram totalmente convictos. E outra, ninguém se levantava questionando a autoridade da palavra daqueles homens. A função do Espírito Santo é dar poder, a função do Espírito Santo é interceder por nós. Romanos capítulo 8 diz que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quando você não sabe orar, o Espírito Santo é o Consolador. Jesus disse assim, olha, eu vou, mas vai vir alguém depois de mim, que será o Consolador, aquele que vai suprir, sabe, a minha ausência até eu voltar, aquele que vai estar com você, aquele que vai tocar em você, que vai andar com você. Então, as funções do Espírito Santo são consolar, dar poder, dar sabedoria, interceder, não é incomodar. Então quando a gente fala assim, olha, eu estou sendo incomodado pelo Espírito, não é o Espírito Santo que está te incomodando, querido. A Bíblia nunca diz que o Espírito Santo está incomodando. O Espírito Santo, ele consola, ele intercede. O Espírito Santo, ele dá poder. Mas se alguma coisa está te incomodando, ou é diarreia, ou é o diabo. Mas não é, mas é um jeito de falar, então vamos mudar o nosso jeito de falar. Então o Espírito Santo, ele está me iluminando para que eu fale isso para você. O Espírito Santo está tocando em mim para que eu fale isso com você, porque o papel do Espírito Santo não é incomodar ninguém. Outra coisa, quando a gente estuda teologia, a gente tem um panorama da história que Deus tem conosco. Sabe, isso nos dá clareza do plano de redenção de Deus com a gente. Uma matéria chamada soteriologia, quer dizer, a disciplina, a doutrina da salvação. Que você vai entender que você é justificado por aquilo que Deus fez por você, que Jesus fez por você. Sabe, que você tinha um destino de ir para a morte eterna, você iria para o inferno, mas por aquilo que Jesus fez por você, Ele torna você, quando você o aceita pela fé, e você confessa a Ele com sua boca, que Ele é o Senhor e Salvador da sua vida, você sai de um estado de culpado para um estado de inocente, por justificado. É como se alguém tivesse pago a sua fiança para que você estivesse livre. E quando você entende isso, você entende que você tinha uma antiga vida, você tinha práticas, você fazia um monte de coisa errada, você ia para o inferno, só que agora não, agora você nasceu de novo, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, e existe uma nova vida, com uma nova possibilidade para você, para um monte de coisa legal que você pode ter na sua vida com Jesus. Então a sua conversão é o primeiro passo. É quando você levanta a sua mão, você aceita Jesus e você fala, eu não quero mais andar como eu sou, eu reconheço que eu sou um pecador, eu careço da misericórdia de Deus, e eu aceito Jesus como Salvador da minha vida. Esse é o primeiro passo.
A partir daí começa um processo na sua vida de santificação. Quer dizer, se você tinha vários problemas com drogas, se você tinha problema com homossexualidade, ou com outras coisas, com mentiras, ou com falta de caráter, essas coisas vão começar a ser tocadas pelo Senhor, à medida que você vai dando lugar para o Senhor tocar na sua vida, à medida que você vai orando pelo seu homem interior. Muitas lutas você vai lutar até Jesus voltar, mas você tem a certeza de que Ele sempre vai estar te consolando e te ajudando, cara. Essa é a doutrina da redenção. É o plano de Deus. Olha, mas então por que entrou tanta coisa no mundo? Se Deus existisse mesmo, Dudu, as pessoas não iam morrer, não ia ter doença, não ia ter terremoto lá. O pessoal está pregando a palavra de Deus e Deus manda um terremoto? Ou Deus manda um furacão? Que Deus é esse? As pessoas perguntam isso. Se Deus existisse, por que existe tanta gente mal? Queridas, pessoas são más. O mal existe, o pecado existe, as coisas erradas existem porque o pecado entrou no mundo. E essas coisas não vão mais existir. O plano de redenção de Deus tem a ver quando Jesus voltar, Ele vai consertar as coisas. E nós vamos viver um milênio restaurando a terra, para que no final do milênio Deus desça. Para que a gente viva como deveria ser. Para que aquilo que existia no Éden volte a existir na terra. Por isso que nós pregamos, nós acreditamos que nós vamos viver com Jesus na terra. Porque as coisas não estão como deveriam ser. Porque realmente existem doenças, existem furacões, existe um monte de coisa, mas não era para existir. É por isso que nós acreditamos que Deus vai descer, Jesus vai descer. Nós vamos restaurar a terra no milênio, para que a terra seja aquilo que Deus quer que ela seja. Então, quando alguém te perguntar se Deus existe, você pode falar o que eu falei sem gritar, né? Que eu falei gritando. Pode falar mais calmo. Pode falar mais calmo. Outra coisa, cara. Sabe, quando nós estudamos teologia, nós entendemos da Bíblia. Isso é algo bem legal, porque eu falo assim na minha época, mas até parece que estou velhão, né? Existia escola bíblica dominical, que todo mundo ia no domingo de manhã, ou não ia, né? No domingo de manhã. E sabe o que acontece? Hoje nós temos uma geração de jovens que não sabem a sequência dos livros da Bíblia. Que terrível! Que não sabem dividir os livros da Bíblia em históricos, poéticos, Pentateuco, não sabem nada, não sabem de nada. Você pega assim, abra a sua Bíblia aí, em Nicodemos 44, o cara vai abrir a Bíblia, vai procurar Nicodemos, ele não sabe, ele tem dificuldade, ele só sabe que Salmos é na metade da Bíblia. Isso é porque a gente talvez falou agora, não sabe. Falam coisas erradas. Não, agora nós estamos na época da graça. Agora a gente está no tempo da graça. Não, isso é coisa de lei. Agora a gente está na época da graça. Quantas gente fala essas coisas erradas, cara? Não, agora tudo mudou. Deus mudou. Deus era furioso lá no Antigo Testamento. Matava todo mundo, cara. Agora Deus é paz e amor. Deus é maneiro. Deus quer que eu seja feliz. Não é isso que as pessoas falam por aí? Por quê? Porque as pessoas não conhecem a Bíblia. Sabe, quando você começa a estudar sobre bibliologia, que é uma matéria que a gente vai estudar na escola ministerial, você vai aprender as 4 características das Escrituras. Primeira, anota aí, autoridade. A Bíblia é autoridade. Tem várias regras de autoridade. Uma regra que rege a autoridade por aí, sabe qual é? É a tradição. Você faz aquilo porque todo mundo faz. São várias regras que regem a autoridade. Só que a Bíblia, ela é a autoridade acima de todas essas coisas. A tradição, ela não está acima da autoridade da Bíblia. Isso quer dizer que se todo mundo está fazendo isso, opa, peraí, aonde está escrito que eu tenho que fazer isso? Você precisa ser um questionador, ter fome e sede por descobrir o porquê que você faz aquelas coisas. Ou porquê que nós estamos caminhando para um lado. A autoridade da Bíblia quer dizer que todas as palavras que estão na Bíblia foram escritas por Deus, e Deus disse tudo o que Ele queria dizer na Bíblia. Está lá. Tudo que Deus queria dizer está lá. E nós acreditamos, cara, na autoridade da Bíblia.
Segunda, clareza. A Bíblia ela foi escrita de um jeito que todas as coisas necessárias para o desenvolvimento do cristão estão claras. Então a palavra de Deus ela é tão compreensível e clara que pode fazer uma pessoa simples e inexperiente se tornar sábia somente por começar a ler e meditar nela. Salmo capítulo 19, versículo 7. A Bíblia ela é simples, o Evangelho de Jesus ele é simples. Apesar de ele não ser fácil de ser seguido, mas ele é simples. Você pode abrir a sua Bíblia. A gente tem um monte de experiência de pessoas que não conheciam Jesus, simplesmente elas pegaram uma Bíblia, abriram a Bíblia e começaram a ler a Bíblia. E sabe o que aconteceu? Aquelas mensagens foram tocando o coração daquelas pessoas e elas aceitaram a Jesus lendo a Bíblia. Olha, a Bíblia é muito difícil. Já vi muita gente dizendo assim, olha, Deus colocou o Apocalipse daquele jeito ali porque Ele não quer que ninguém entenda. A ideia é essa, porque é terrível. Claro que não, cara. A Bíblia é clara. A Bíblia é simples. A Bíblia está dizendo aquilo ali, aí a gente que fala, não, peraí, mas não é isso que a Bíblia queria dizer. Está dizendo assim, mas não é bem assim. Não, está dizendo assim e é bem assim, cara. O que Deus queria dizer, Ele disse na Bíblia. A Bíblia é clara. Amém? Outra coisa, terceira, a Bíblia é necessária, então é a necessidade da Bíblia. Necessidade da Bíblia. Então, como a gente poderia conhecer todas as coisas necessárias para nós vivermos e crescermos na fé sem a Bíblia? Sabe, a grande verdade é que sem a Bíblia a gente não poderia conhecer essas coisas, cara. As Escrituras, elas são necessárias porque através da leitura e dos ensinos contidos na Bíblia, nós somos levados ao conhecimento, nós somos levados à vontade de Deus, nós nos aproximamos de Deus quando lemos a Bíblia. E nós sabemos o que Ele quer que a gente faça. A gente tem consciência do pecado, consciência do perdão, coisas são tiradas de nós, pesos são tirados de nós. Sabe, a Bíblia, ela é necessária. Quantas vezes você já esteve triste, cara, porque as coisas não estavam funcionando e você abriu lá num salmo e você começou a ler, cara, de que Deus estava contigo, de que Ele tirou de você a veste de lamento e te colocou vestes de alegria, e essas coisas foram tocando no seu coração e foram mudando o seu estado de espírito, sem ninguém falar nada com você, porque você apenas abriu a Bíblia e leu a Bíblia. Quantos de nós, entristecidos, desanimados com um monte de coisa, abrimos versículos e textos da Bíblia e as verdades saltam nos nossos corações, aquilo nos dá ânimo. Ninguém falou nada com você, seu problema continua sendo o mesmo. Se seu problema era doença, ainda está doente. Se seu problema era dinheiro, seu intuito ainda está sem dinheiro. Mas o porquê que mudou o seu estado de espírito? Porque aquilo gerou fé no seu coração. E a Bíblia diz que a fé ela vem por ouvir a palavra. Sabe por que que você às vezes não tem fé em muita coisa, não acredita? Porque você não lê a Bíblia. Você não lê a Bíblia. Você está acostumado a somente aquilo que as pessoas falam com você. Quando você lê a Bíblia, você começa a ter fé. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Essa palavra é do grego akoi, quer dizer ouvir e entender aquilo que está sendo ouvido. Não basta somente ouvir, eu preciso compreender aquilo que eu estou ouvindo. Então, se eu preciso de fé para alguma coisa na minha vida, não adianta eu subir um monte, fazer uma campanha de 7 semanas se eu não ler a Bíblia na campanha. Porque a Bíblia é que gera fé. Não adianta eu começar a fazer jejum sem ler a Bíblia, eu vou só passar fome. Porque a fé, ela vem pelo ouvir, a fé não vem pelo jejum, a fé não vem pela oração, ela vem pelo ouvir a palavra. Sabe por que que você não anda desanimado em um monte de coisa na tua vida? Porque às vezes você demora a recorrer à palavra. Recorra à palavra, recorra à palavra. Olha, eu não sei o que eu faço da minha vida, lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para os meus caminhos. Tudo está na Bíblia. A quarta coisa da Bíblia é a suficiência. Então é autoridade, clareza, necessidade e suficiência. Sabe, cara, a gente é privilegiado porque a gente tem acesso ao conteúdo da Bíblia. Hoje você pode pegar aí no seu smartphone, você pode pegar aí na sua Bíblia de papel, você pode pegar no aplicativo da base, pode ouvir a Bíblia no aplicativo da base. Você tem acesso, cara. A hora que você quiser, Deus por meio da sua palavra, Ele vai revelando tudo necessário para você ser santo e irrepreensível diante dEle. Efésios 1:4 diz isso.
Então todos os passos e instruções que você precisa para ter uma vida equipada de acordo com a vontade de Deus está na Bíblia. E aí eu vou perguntar para você, cara, o Vitor perguntou aqui, quantos estão fazendo um plano de leitura no ano? Só uma alma levantou a mão. Então o que acontece? Hoje você precisa fazer seu plano de leitura da Bíblia, amém? Hoje, ninguém deu um amém. Amém, né, querido? Amém. Dá um glória a Deus aí que vai dando. Você precisa ler a Bíblia, cara. Lê a Bíblia, lê a Bíblia, lê a Bíblia. Leia a Bíblia. Leia Levítico, e Deuteronômio, leia Números. Está lá, mas é para você ler. Leia Números. Leia Números. Você precisa ler a Bíblia toda, cara. Leia a Bíblia, leia a Bíblia. Sabe, o estudo da teologia faz que a gente possa, ou a teologia, né, na verdade, faça que a gente possa interpretar as escrituras com clareza. Existe uma matéria chamada exegese, que é você ir lá na etimologia da palavra. Chegar lá, vou descobrir o que essa palavra quer dizer no seu original. Como eu disse para você, o justo viveria da fé, ou... Na verdade, não, a fé vem pelo ouvir, na verdade. Essa palavra ouvir quer dizer akoi, quer dizer compreender aquilo que é ouvido. Por exemplo, Isaías 56, 7 diz que eu os alegrarei, e os levarei ao meu santo monte, os alegrarei na minha casa de oração, porque a minha casa será chamada casa de oração. Essa palavra casa de oração é a palavra tefilá no original, quer dizer casa de encontro. Isso é uma exegese da palavra. Quando você entende que a casa de oração é uma casa de encontro, eu entendo que é muito mais profundo. Não é simplesmente eu ir lá para a sala de oração orar. Eu estou indo lá encontrar alguém que quer me encontrar. Então o lugar de oração é um lugar propício para que o pai se encontre com os seus filhos e libere o que? Alegria naquele lugar. Então se você está tendo uma vida difícil, está triste, o que você deve fazer? Isaías 56, 7, você deve ir orar. Tefilar, a casa de encontro. Então isso te dá mais o quê? Profundidade. Profundidade. Outra, o estudo, né, da Bíblia, o estudo sobre Deus, evita você fazer interpretações equivocadas. Isso é uma matéria que a gente chama de hermenêutica, que é interpretar a Bíblia. Um exemplo que eu vou te dar. Quantos já ouviram alguém começar o culto assim? Ah, nós temos poucas pessoas aqui, né? Mas tá tranquilo, onde tiver 2 ou 3, o Senhor está lá. Vamos começar. Ou, vamos ligar, dê a mão aí, vamos orar, porque tudo que for ligado na terra será ligado no céu. Então, quantos já fizeram isso? Ou quantos já estiveram nessa corrente, né? Usando a palavra errada, a interpretação errada. A Bíblia não está querendo dizer isso, apesar de isso ter fundamento, de que Deus ouve as nossas orações, mas o que tiver 2 ou 3, sabe, se você começar a ler esse texto, o texto está dizendo, isso está lá em Mateus 18, 20, quando Jesus fala sobre isso, e um pouco mais para frente, quando Paulo está falando sobre como resolver problemas entre irmãos. Não tem a ver com isso. Sabe, quando em 2 Coríntios 3,16, a gente diz assim: onde o Espírito Santo está, existe liberdade. Então você pode correr, você pode pular. Está todo mundo muito parado no culto. Levanta, está na casa do teu pai, aqui tem liberdade. Grita, corre, aí todo mundo, aquela bagunça toda. Esse versículo não está dizendo isso. Ele não está dizendo que a gente pode sair correndo na igreja, que a gente pode dar cambalhota, apesar de que, sabe, quer comer, quer beber, quer fazer qualquer coisa que fazer isso para a glória de Deus. Então se você consegue correr para a glória de Deus, amém, corra para a glória de Deus. Mas esse versículo ele está querendo dizer o seguinte: de quando um pecador se arrepende, um véu lhe é tirado do seu rosto.
Ora, o Senhor é Espírito, e aonde o Espírito do Senhor está, existe liberdade. Quer dizer que agora que você se converteu, o Espírito do Senhor entrou dentro do seu coração e ele mora dentro do teu espírito. Então aonde que o Espírito Santo está? Aqui. Então existe liberdade aonde? Em mim, para fazer o quê? Versículo 18 diz: agora todos com o rosto sem véu, contemplando como espelho a glória do Senhor, somos transformados à sua imagem. Isso quer dizer que quando eu me converto, eu olho para o Senhor, eu consigo olhar nos olhos do Senhor, tenho acesso a contemplar o Pai, e isso vai me transformando igual a Ele, e agora o Espírito Santo mora dentro do meu coração, isso me dá liberdade para contemplar a Deus. Isso quer dizer que se o Espírito Santo está dentro de mim, eu posso olhar nos olhos de Deus, eu posso contemplar a presença do Senhor e a glória de Deus. Claro, esses exemplos que eu dei são exemplos que você pode, que são exemplos somente de interpretações erradas, mas assim, não tem nenhum tipo de problema grave em você ser corrigido nisso, mas dependendo da interpretação errada que você tiver da Bíblia, você se torna um herege. Quando a interpretação errada da Bíblia faz com que aquela sua verdade, ela vá em desacordo com a verdade da Bíblia, aquilo se torna uma heresia. E para terminar, a Bíblia, o estudo, da Bíblia, ou estudo teológico, ou estudar a teologia, te ajuda a pregar e ensinar a palavra, uma matéria que a gente tem chamada homilética. O que quer dizer isso? Homilética te ensina, cara, como você pode preparar um estudo bíblico, como você pode preparar um sermão. Sabe, às vezes você vai pregar pela primeira vez, e aí sabe o que acontece? Um pregador iniciante, ele fica tão nervoso de ele achar que ele não vai conseguir falar meia hora, então ele escreve um esboço de 50 páginas, porque ele fala, meu Deus, e ele fica olhando o relógio, já falou um monte de coisa, só passou 2 minutos. Aí o que acontece? Ele fala, e nunca acaba. Você fala, meu Deus, não aguento mais, cara. E ele não consegue ser alguém assim, sabe, muito exato naquilo que ele está falando. Ele vai contar todas as histórias. Por exemplo, ele fala assim, olha, uma história grande é a história de José. Então, quando estiver dando ruim, eu entro na história de José, porque aí eu vou dar, pelo menos, já 15 minutos, de José. Quantas vezes eu já fiz isso, cara? Vou falar de José, velho. E aí, José? E todo mundo chora, José toca na gente, porque você vai ser honrado, José, quem te viu passar na prova. Mentira. Você vai ser honrado, José, e você vai orar o José. Sabe o que acontece? Quando você estuda homilética, nós vamos ensinar você a preparar uma mensagem, cara. Como você pode pegar e fazer um sermão temático, ou um sermão textual em cima de um texto, ou você pode fazer um sermão expositivo. Se você é um cara que gosta de falar muito, tipo eu, que falo pra caramba, você tem facilidade de fazer um sermão expositivo, que é expor vários ângulos ou vários pontos de vista sobre aquele assunto. Isso de uma forma que as pessoas consigam entender. E qual é a responsabilidade do pregador? A responsabilidade do pregador é gerar fé no coração das pessoas que estão ouvindo. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir. Então a responsabilidade do pregador não é falar coisas bonitas, não é mostrar o quão inteligente ele é. Não adianta um pregador chegar para um monte de pessoas que não são acadêmicas e ficar pregando de uma forma com um monte de linguagem técnica. A pessoa não vai entender. A mesma coisa, se você for pregar essa mesma palavra para uma criança, você prega de um outro jeito. Por quê? Porque é um outro tipo de público e você precisa gerar fé no coração daquela pessoa. Então, o que é a responsabilidade do pregador? O pregador, ele tem que ser claro, ele tem que se esforçar para ser bem compreendido, ele tem que se esforçar para as pessoas prestarem atenção nele. Sabe, ele não pode chamar mais atenção do que a mensagem. O pregador, ele não pode chamar mais atenção que a mensagem, porque na verdade a mensagem precisa ser pregada, precisa tocar no coração da pessoa. Então o jeito como você fala, o jeito que você se veste, como você... Cara, claro, isso importa, claro que importa. Claro que importa. Por mais que as pessoas falem, não, é a palavra, claro. Mas, se você começar a compreender, Paulo, ele se fez de várias tribos, na linguagem atualizadíssima. O Paulo, ele se fez de várias tribos para pregar para as tribos. Então, se você vai pregar para a galera do rock and roll, não adianta você ir lá de terno e gravata, adianta? Não adianta, os caras vão achar que você vai lá cobrar o aluguel.
Não adianta. Você precisa o quê? Prestar atenção no ambiente que você está vivendo. Porque a sua responsabilidade é levar a mensagem, gerar fé no coração das pessoas. Então, tudo aquilo que eu posso fazer para as pessoas terem uma afeição ou uma receptividade, não sei se essa palavra é essa aí, irmã. Amém. Para que a palavra toque no coração da pessoa, a gente faz, cara. A gente faz. O que não é responsabilidade sua? Olha, mas se eu pregar, eu pensava assim quando eu comecei a pregar, olha, eu nunca vou fazer apelo, porque no dia que eu fizer um apelo e ninguém se converter, eu vou ficar sem graça, né? Eu não sei nem o que fazer. Por exemplo, quem quer aceitar Jesus, levanta a mão, e ninguém levanta, você fala. A primeira pessoa, né? Você aí. Eu sei que você está me ouvindo. Aí tem uma tática, né? Pede para todo mundo fechar os olhos, aí você passa vergonha sozinho. Fecha os olhos. Você aí, levante. Levante, assim, meu Deus, alguém, pelo amor de Deus, alguém levante. Ou você combina com o irmão, olha, cara, se ninguém levantar, você levanta, né? Que aí pelo menos tem. Eu ficava com neurose de fazer isso. Mas quando você olha que, na verdade, a responsabilidade do pregador é levar a mensagem de uma forma clara, objetiva e pregando a verdade das Escrituras. E aí entra a parte do Espírito Santo, que é convencer o homem. Então eu prego a palavra e o Espírito Santo toca em você e ele te convence. Não sou eu que te convenço, é o Espírito Santo. O pregador ele pode te convencer, mas se você não for convencido pelo Espírito Santo, mas for convencido pelo pregador, sabe o que vai acontecer com você? Você vai para o inferno, porque você não aceitou Jesus. O Espírito Santo que te convence. É Ele que toca em você. É Ele que faz a mensagem ser verdadeira em você. Sabe, são só as palavras bonitas que você ouve, mas aquilo que o Espírito Santo faz dentro de você quando você ouve. Não são as palavras que o pregador está liberando sobre seus ouvidos, mas aquilo que o Espírito Santo está fazendo quando os seus ouvidos ouvem aquela palavra, o que está sendo gerado dentro de você. Isso é responsabilidade do Espírito Santo, não é responsabilidade sua. Sabe, para a gente parar por aqui e refletir um pouco, diante de tudo aquilo que eu apresentei para você, o quanto da Bíblia você sabe? O quanto da Bíblia você conhece? Sabe, o quanto você acredita e confia na palavra? Você também pode ler a Bíblia e saber onde estão todos os versículos, frequentar todas as escolas bíblicas. Mas se aquela palavra ela só fica na sua mente e ela não entrou dentro do seu coração, não tem a ver com ouvir e entender, tem a ver só com ouvir. Entender, se você entendeu algo, aquilo gera algo em você. Por isso que Paulo diz que você tem que transformar o mundo pela renovação da sua mente. Quando você compreende algo, você muda o jeito de falar, muda o jeito de agir. Sabe, o quanto você acredita na Bíblia, o quanto você confia na Bíblia. Outra coisa você refletir essa noite, você sabe defender a sua fé? Você sabe defender a sua fé quando você é questionado? Como é que você aborda uma pessoa? Qual é o tipo de abordagem que você faz quando você vai defender a sua fé? Existe amor na sua abordagem? Ou você é uma pessoa causadora de confusão onde você está? Ou ninguém quer conversar com você porque você só quer conversar sobre Bíblia para ficar menosprezando as pessoas que sabem menos do que você? Ou você quer ficar debatendo com as pessoas que não acreditam em Deus? Isso não vai levar você a lugar nenhum, cara. São pontos para a gente refletir essa noite. O quanto de Bíblia a gente conhece, o quanto a gente acredita e confia na Bíblia, se a gente sabe defender a nossa fé, e qual é o tipo de abordagem que a gente faz quando nós estamos defendendo a nossa fé. Será que existe amor? Será que existe amor quando as pessoas ouvem a gente falando de Jesus? Quero que você feche seus olhos. Queria orar com você. Que você reflita nessas palavras. Queria que você se colocasse em pé. Quanto de Bíblia nós conhecemos, cara? O que tem sido gerado em nós? Qual o tipo de informação que a gente tem captado, sabe? São três coisas que influenciam a sua mente: as informações que você retém, as pessoas que você anda e o ambiente que você anda.
Se você não tem conseguido andar num ambiente com as pessoas que falam sobre isso, porque você está sempre em lugares que as pessoas não falam isso, porque você trabalha lá ou você estuda lá, você precisa compensar isso com as informações que entram na sua cabeça. Se você tem pouco tempo de estar junto com as pessoas numa igreja na cidade, se você tem pouco tempo de ser discipulado com alguém, ou de estar na sala de oração, porque você estuda ou trabalha demais, e no seu trabalho não é um ambiente propício para que as coisas de Deus sejam trabalhadas ali ainda, você precisa compensar isso com a leitura da palavra. Então eu quero que você feche seus olhos, eu quero orar por você, para que Deus gere em nós uma fome, uma sede do conhecimento dele, cara. Esta é a vida eterna, conhecer a Deus. Deus chama os seus filhos para conhecê-lo. A teologia não é somente para pastores, ou a teologia não é somente para grandes líderes. A teologia é o estudo de Deus, e é para todos os discípulos de Jesus. Nós precisamos conhecer quem nós servimos. Você precisa conhecer quem é o Deus que você ora. Quem é que ouve você quando você fecha os seus olhos e você clama por Ele? Quem é que te escuta quando você precisa de algo? Quem é que te escuta quando precisa que seja algo gerado em você? Quando você está doente e você precisa de uma cura, quem é que toca em você para que você seja curado? É esse tipo de coisa que nós temos querendo gerar dentro do seu coração. Pessoas, discípulos de Jesus que saibam quem é o Senhor. Discípulos de Jesus que entendam quem é o Senhor. Que compreendam quem Ele é. E que saibam compartilhar tudo aquilo que têm aprendido acerca do conhecimento de quem Deus é em amor. Que não sejam mais causadores de discórdias ou de problemas, mas que sejam pessoas que venham trazer a luz para os lugares onde elas estão. A sua missão tem a ver com o lugar que Deus colocou você. Talvez você esteja na universidade, você tem uma missão ali de espalhar a cultura do reino naquele lugar. Se Deus te colocou num trabalho onde que as pessoas não são cristãs, não são salvas ou convertidas, ou salvas, Deus colocou você lá para que você possa salvar aquelas pessoas. Você é um embaixador de Cristo. Como se Deus estivesse falando por você. 2 Coríntios 5,14. Somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Para que você possa rogar para que as pessoas possam se reconciliar com Deus. Quando você entende essas verdades, quando você abre a sua boca nos lugares onde que Deus colocou você, a mensagem ela chega como uma flecha no coração das pessoas. E você faz parte da grande comissão. Você começa a colocar em prática aquilo que Deus falou. Fazei discípulos, fazei discípulos, fazei discípulos. Eu te busco, te encontro, me leva dentro do teu coração, face a face, sem o véu, transformado em teu amor. Eu te busco, te encontro, me leva dentro do teu coração, face a face, sem o véu, transformado em teu amor.
amar muito. Eu nasci para olhar nos teus olhos. E eu fui criado para ver e amar. Eu te busco, te encontro, me leva dentro do teu coração, face a face, sem o véu, e transformado em teu amor. Eu nasci para olhar nos teus olhos. Eu fui criado para ver e amar como tu. Eu nasci para olhar nos teus olhos. E eu fui criado para ver e amar de glória e de glória. Em glória e toda glória a ti, e eu sou teu, de glória, em glória, toda glória a ti, e eu sou teu. Sim, Pai, nós queremos conhecer o Senhor. Nos leva dentro do seu coração, das verdades contidas nas suas escrituras. Sim, Pai, nós queremos ser embaixadores do Senhor nesse lugar. Aqueles que falam através da sua palavra, aqueles que usam a boca para liberar a bênção sobre as pessoas, para levar a fé no coração das pessoas. Sim, Jesus, eu oro para que aumente uma fome, uma sede no nosso coração sobre quem é o Senhor. Faça-nos querer te conhecer. Faça-nos, Pai, toque em nós. Queremos saber quem o Senhor é, para quem nós oramos, quais são as suas personalidades, o que o Senhor sente quando nós estamos orando, o que o Senhor sente quando nós cantamos para o Senhor. Como é movido o seu coração quando o Senhor olha para nós. Sim, sim, eu oro, Pai, para que as verdades daquilo que o Senhor sente por nós, elas sejam sopradas nos nossos ouvidos. O que o Senhor sente quando nós cantamos, o que o Senhor sente quando nós oramos. Sim.
Oh, mais glória, mais conhecimento de Deus. Se você ora em línguas, abre a sua boca. Sonha, mamama, sonha, eu nasci para olhar e eu fui criado para ver e amar. E eu nasci para olhar nos teus olhos. E eu fui criado para ver e amar como tu, de glória em glória, e toda glória a ti. Eu sou teu, de glória em glória, toda glória a ti. De glória em glória, toda glória a ti. E eu sou teu, de glória em glória, toda glória a ti. Eu sou eu nasci para olhar nos teus olhos. Eu fui criado para ver e amar como tu, de glória em glória, e toda glória a ti. E eu sou teu, de glória em glória, e toda glória a ti. E eu sou teu, de glória em glória, toda glória. Sim, Senhor. Eu sou teu, de glória em glória, toda glória a ti. Eu sou teu. A palavra de Deus diz: busque a minha face. E aí então a resposta do salmista é: a tua face eu buscarei. Eu acredito que hoje nós estamos numa noite onde Deus está convidando: ei, busca a minha face. Busca a minha face, veja a minha glória. E nós contemplamos a glória de Deus quando nós mergulhamos na realidade de quem Ele é nas Escrituras. Eu acredito que hoje nós temos graça, né, nesse convite de Deus para buscarmos a face dEle, para que nós possamos tomar uma decisão de coração: ei, a sua face eu buscarei. Se essa palavra desafiou você a crescer no seu conhecimento de Deus, quero orar por você. Você pode levantar a sua mão e nós vamos orar juntos. Se você se sentiu desafiado: ei, eu preciso crescer em conhecer Deus, eu preciso saber mais sobre Jesus,
Eu preciso dedicar mais da minha vida e da minha energia para desenvolver o conhecimento de Deus em mim. Pai, eu oro agora para que todas essas pessoas que estão agora oferecendo os seus corações diante de Ti, possam receber graça do céu para encontrar aquilo que eles buscam. A Tua palavra diz que quem bate, se abre. Quem procura, encontra. Quem pede, recebe. E nessa noite nós estamos na porta de Deus, na porta do céu, e nós estamos falando: Deus, eu quero Te encontrar. Eu quero crescer no conhecimento de quem Tu és. Eu quero experimentar a Tua vontade. Eu quero entender. Eu quero que meu coração se fascine mais pela Tua beleza. Concede graça agora para esses corações, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém.